E aí, pessoal, sustos no treinamento. E o primeiro indicativo de time que vai jogar no sábado lá em Ijuí. O primeiro indicativo porque alguns nomes estão vazando e a gente pode discutir sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Neste ano de 23, você já se permitiu sentir o novo? Se ainda não, a Hyundai este mês está com condições especiais para você adquirir o seu novo carro e começar a sentir a sofisticação, sentir a exclusividade e sentir a segurança que só um Hyundai tem. Olha só as condições da HMB Caraway. HB20 com bônus de até 6 mil na troca do seu usado. Creta Action a partir de 109.990. São as últimas unidades com o preço antigo. E o HB20 Sense 2023 com entrada mais 48 de R$ 999. Sinta a experiência de um Hyundai realizando o test drive na HMB Caraway. Em Porto Alegre, ali na Ipiranga, 5570, mas tem Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves. Gente, treinamento do Grêmio, 2 sustos e uma indicação de time que passa pelo treinamento, mas também passa por muita especulação que a gente está vendo nas redes sociais. Eu vou falar dessas duas situações. Primeiro, os sustos. Matheus Dávila, da Rádio Bandeirantes, estava no treinamento hoje. Hoje o Grêmio abriu o treino, todos puderam acompanhar o movimento. Ontem o Grêmio fechou o treinamento, hoje o Grêmio abriu. Amanhã o treino é totalmente fechado, mas amanhã tem uma curiosidade. Normalmente o Renato faz um treino mais recreativo na véspera do jogo, lembrando que o jogo é no sábado. Estou gravando esse vídeo na noite de quinta, aí vem a sexta-feira, esse treino que normalmente o Renato usa para recreação. E aí tem, não recreativo, tem linha, bola parada, mas é um treino mais leve. E aí o jogo no sábado, uma viagem que é mais longa, uma logística que é um pouco diferente, aí o jogo no sábado e veio o carnaval, e o Grêmio deve voltar, acredito eu, na terça-feira, não sei ainda a programação, nós vamos saber isso depois do jogo. E quem pôde acompanhar esse treinamento acabou vendo 2 episódios que levam a gente a fazer aqui comentários e também refletir. O Matheus Dávila, da Rádio Bandeirantes, chamou de sustos. E eu posso relatar como sustos mesmo, porque o primeiro foi Carbajo, que correndo acabou relatando alguma dificuldade para o fisioterapeuta e saiu do treinamento antes do final. Né? Carbajo é um jogador uruguaio que está jogando bastante, é verdade, mas que saiu ali preservado, não se tem nenhuma informação além disso, não relatou, não saiu mancando, não teve nada nesse aspecto, mas não completou todo o trabalho, acabou relatando uma dificuldade, isso tudo muito bem reportado por Matheus Dávila, craque da reportagem da Rádio Bandeirantes e também do canal A Dupla. Essa uma, mesmo que, depois vocês vão ver quando eu falar do time, o Carbajo não está aqui nesse time que vai jogar ou que está sendo especulado para jogar. Dito isso, a gente vai para o segundo, que foi um choque numa dividida entre o goleiro Breno e o atacante Soares. O Matheus Dávila, que acabou vendo o treinamento, relatou que houve uma batida, que levou a pior foi o Breno num primeiro momento, ali se sentiu um pouco tonto, mas continuou o trabalho. O Soares não foi atendido, mas ficou mancando ainda durante um tempo, mas seguiu normalmente o seu trabalho, ele que é, sem dúvida, o nosso maior jogador, e claro que quando há esse tipo de relato, e eu acho interessante a gente sempre mostrar isso, porque é esse tipo de relato que define também essa aproximação do torcedor com o que acontece no dia a dia. Por isso que eu cobro tanto a necessidade de treino aberto, de tu ter aí uma participação através do trabalho dos jornalistas com relação a essa comunicação que o clube possa ter com o seu sócio e também com o seu torcedor. Então esses são os 2 relatos. O Carbajo a gente vai ficar mais atento, mas é sempre preciso dizer que isso não vai acontecer neste episódio agora. Porque o jogo do Grêmio vai ser com reservas. E aí eu entro no segundo ponto, que é a especulação.
Lembrando que a gente tem agora o clube de membros aqui do canal, né? Se você quer ser membro do canal, ali, tá aqui embaixo. Clube do CCD, é só entrar. E você vai ter, entre entrar na tela nas lives com prioridade, você tem também surpresas nas lives. Quem for sócio vai um dia ou outro, pô, tem essa camisa aqui, essa vai ser sorteada assim. E assim a gente vai trabalhando de acordo com o número de membros que o canal vai tendo. Então participe aqui dos membros do canal do CCD, ou seja, o clube do CCD, para a gente poder conversar e você fazer parte deste time. Vamos ao time especulado? O que a gente pode falar? O que eu fiz? Perguntei para alguns colegas o que eles achavam, que time estava sendo especulado, fui nas redes sociais para entender, já começa a circular um monte de time, e eu peguei aqui uma média dos times especulados para a gente conversar. Primeiro, o goleiro, pelo visto, é Adriel. Todos concordam. Então, todos os times que eu vi especulados, eu vi uns 5 ou 6 times, ele está no time. Adriel. E eu falo na especulação porque hoje tem muito torcedor, influencer e tal, que acaba tendo muita informação também e passa, né? Por esses grupos a gente vai lendo e eu vou compilando aqui, buscando também informação com o que eu tenho, para a gente ter uma ideia do que está sendo dito. Né? Na verdade é isso, não tem nenhuma vontade aqui ou ideia de que isso aqui é a verdade. Tem gente que gosta, eu tenho a informação. Não é isso, cara. Até porque quem decide é o Renato Mora antes e acabou a conversa. Os donos da notícia é uma das coisas mais irritantes que existe. E como tem agora, né? Nesse grupo de influencers aí, tem jornalistas que têm 50 anos de serviço que não são assim. Tem os influencers agora que é assim. Eu sou o dono da notícia. Chega a dar urticária. Eu não sou desses aí. Então, assim, ó, Adriel é o que mais ou menos todos falam. João Pedro, pela informação também. Tem gente que fala, de repente vai o Tassiano, ele vai jogar o segundo tempo e tal, mas João Pedro. Aí a zaga tem Gustavo Martins e a volta do Natan, com o Bruno Alves sendo preservado. Na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. Aqui, praticamente todos citam o mesmo time, só essa questão envolvendo aí o João Pedro e o Tassiano. Tassiano que é citado também em outra posição, depois vocês vão ver. O meio-campo é curioso. É Thiago Santos e Lucas Silva. E aí o Vijaçante podendo ser uma opção, o Lucas Silva. Então aqui tem uma dúvida. Porque eu vi gente botar Thiago Santos e Vijaçante, o que, convenhamos, é estranho, mas Thiago Santos e Lucas Silva com o Vijaçante ali sendo uma dúvida. Na direita, Gustavinho. Praticamente todos botam um Gustavinho. Praticamente todos. E aqui no meio é que volta a falar no Tassiano, sendo meia o Tassiano com o Vina entrando no segundo tempo. Eu aqui achei que jogaria o Vina desde sempre. O Vina tá trabalhando, chegou agora, tá no beat, tá tudo certo. Mas eu tenho que relatar aqui não a minha opinião, e sim o que eu consegui captar. Na esquerda o Gabriel e na frente o Diego Souza, por óbvio, e o Galdino vai ser opção para entrar durante a partida. Seria essa a escalação, que curiosamente, vocês viram o último vídeo que eu fiz, aquele da polêmica das chuteiras vermelhas, e ali eu já cito uma ideia de time ali, que eu pensei o que é um time reserva. Um da base que é o Adriel, um da base que é o Gustavo Martins, um da base que é o Natan, um da base que é o Gabriel. São 4. Sendo que o Gabriel é um jogador que tá ganhando minutagem aí, né? Tá ganhando minutagem. Tá na hora de fazer um grande jogo, né? Ainda não fez. Mas são 4 da base mais uma vez. Isso aqui é curioso, né? A gente está reclamando do uso da base, mas os jogos todos do Grêmio tem 4 da base. Se a gente pegar, por exemplo, o time principal, quando joga o Gabriel, joga o goleiro, né? Joga o Bitelo, joga o Gabriel. Não tem 3 da base quando joga o time todo. Então, não é muito ruim isso, né? Só que a gente, tinha que ter o extremo e tal, a gente pede bastante, mas do ponto de vista prático tem 4. No banco, aí sim, né? Eu acho que a lista amanhã talvez seja mais importante até do que o time, porque eu quero ver muito na lista esses meninos, né? Eu queria que eles fossem para um jogo
para que caísse a sorte deles entrarem e fazer uma travessura lá e o Renato, opa, tem alguém aí. E aí, sabe como é que é? Quem manda é o Renato mesmo. E aí o Renato define e acabou a conversa. Entendeu? Então eu tô torcendo para que aconteça isso, que o Renato veja, goste e a partir daí, bom, bota para jogar e aí que Deus nos abençoe, entendeu? A nossa sorte é essa. A nossa sorte é essa. Os dirigentes não vão dizer pro Renato o que ele tem que fazer. Então, vamos torcer que o Renato veja e a gente espera que seja nesse jogo para a partir daí as coisas evoluírem para nós. Me parece que essa é a lógica natural e é isso que a gente torce para esse jogo. Portanto, sustos e ideia de time. E eu volto daqui a pouco aí, assim que tiver alguma coisa a gente volta para falar. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo de noite, tem muito futebol para a gente ver. Depois eu volto com alguma coisa ali no Shorts ou lá no Instagram para a gente conversar. Valeu? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.